difícil, está dizendo a pastora. Capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar em redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito, e viverei. Graças a Deus. Queridos irmãos, essa passagem bíblica é bastante conhecida de muitas pessoas, mas que nesta noite o Senhor nos traz para nós adentrarmos a cada momento na palavra, se alimentar da palavra, ouvir a palavra, até porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia também revela a palavra do Senhor no capítulo de João 17 e o 17, que Jesus orando, ele disse: Pai, santifica-os na palavra, pois a tua palavra é verdade, não é? Hebreu capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de qualquer espada alguma de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos, intenções dos corações, e a palavra de Deus, ela vai até as juntas, medulas, ela entra onde a medicina, o homem não pode entrar. E nesta noite eu tenho lido, né? A Bíblia revela no capítulo 37 de Ezequiel que Deus agora levou Ezequiel em espírito e lhe mostrou um vale de ossos secos. E de repente, Deus conversando com Ezequiel. Você sabia que Deus, ele tem prazer em que em você converse com ele? Aleluia! Você sabia que Deus, ele quer chamar você e a mim de amigo, como Abraão? É verdade, Deus quer ser o seu amigo. Hoje eu saí, fui a alguns lugares resolver alguns problemas, né? Já estava resolvido, fui só lá para receber as bênçãos. E ali eu dizendo: meu amigo, eu preciso do Senhor do meu lado. E fui conversando. Eu me lembrei do pastor Isaías, que ele andava conversando com o Senhor na rua. E eu fui conversando com Deus, orando ao Senhor para que ele estivesse na nossa frente. E a Bíblia diz que no capítulo 5 de Gênesis também fala a respeito de um homem chamado Enoque, a qual andou com Deus, e de repente ele não poderia habitar mais na terra porque Deus tomou para si. Era precioso aos olhos de Deus. Assim, meu irmão, assim, minha irmã, como você é precioso e preciosa para Deus. Mas Ezequiel estava ali em espírito no vale de ossos secos, e de repente a Bíblia diz que Deus, falando com Ezequiel, disse: poderão, Ezequiel, viver esses ossos? E Ezequiel agora, ele diz: Senhor, tu sabes. Glória. Queridos, existe momento na nossa vida que o mar está bravio, os problemas aumentam, a dificuldade chega, a porta se fecha. É tanta coisa que acontece em nossa vida que a gente olha para um lado, olha para o outro e pergunta: cadê Deus? Onde está o Senhor? E foi isso que aconteceu diante dessa passagem. Por quê, pastor? Porque Ezequiel pegou a responsabilidade de responder e disse: Deus, tu sabes. Para Ezequiel, estavam mortos, falando espiritualmente, era o povo de Deus de Israel. E existe um momento da nossa vida que a gente olha assim para uma pessoa e diz assim: só um milagre da parte de Deus. É verdade, pastora. Só Deus é quem pode mudar a tua vida, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Só Deus é quem pode mudar a vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa, que é uma bênção. Não é verdade? É. Eu quero te dizer nesta noite que Deus, ele pode mudar. Poderão viver esses ossos secos? E Ezequiel disse assim: Senhor, tu sabes. Foi quando Deus, eu quero que assim, às vezes eu fico imaginando que Deus deu um sorriso. Pastora, às vezes alguém pode pensar que a gente é louco, mas quando a gente começa a entrar dentro da Bíblia e começa a ler, e Deus,
quando ouviu Ezequiel dizendo: Senhor, tu sabes? Aí Deus disse: agora eu vou resolver, agora eu vou mostrar, agora eu vou determinar a bênção, a palavra. E foi necessário Deus dizer: Ezequiel, profetiza. Meu irmão, minha irmã, o que é que está acontecendo na tua vida? O que é que você precisa? Profetize nesta noite. Deus já deu a ordem, Deus já determinou a minha, a tua vitória. Tome posse da bênção nesta noite. A Bíblia diz que Ezequiel agora profetizou sobre aqueles ossos que estavam no vale sequíssimo. E o que aconteceu? Vieram ter vida. E se você precisa nesta noite de um milagre, tome posse da bênção. Tome posse da cura, da libertação, da vitória. Se você precisa nesta noite, o milagre Deus tem para você, tem para a tua família, tem para alguém que você tanto ama e pensa que vai morrer. Existem momentos da nossa vida que a gente faz como o salmista no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Quantas vezes você procurou de um lado para o outro, procurando, batendo nas portas fechadas, saiu desesperado, procurou a família e viu que ninguém poderia resolver o teu problema. Eu ouvi um testemunho do irmão para nós encerrarmos. Eu ouvi um testemunho do irmão que ele dizia que ele estava trabalhando em uma empresa. Isso eu me lembrei de mim, não é? Eu estava lembrando de mim, da minha pessoa. E este irmão estava trabalhando e ele se esforçava dentro da empresa. Estava crescendo a empresa, ele crescendo junto. E no momento que ele ia trabalhando, ele foi esquecendo da obra de Deus. Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Você já não é mais como era antes. Você está morta espiritualmente, não sabe mais o que fazer, precisa de um renovo. Mas nesta noite o Senhor está restituindo tudo aquilo que você perdeu. E aquele homem, dando testemunho, ele disse assim: a palavra de Deus diz, ele ficou doente, ficou em casa, foi para os médicos disseram: olha, a tua enfermidade não tem mais jeito. Ele chamou os presbíteros para que orassem por ele. E os presbíteros colocaram as mãos, quando a Bíblia diz: se alguém está entre vós enfermos, chamai os presbíteros, e com o óleo da unção, poderosamente Deus operará um milagre. E nada aconteceu. E ele foi para Lucas 10:19, que diz: pôr as mãos sobre os enfermos, curarão. E se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. E nada curou aquele homem. Chamou a igreja, pediu oração, nada da enfermidade sair da vida daquele homem. E uma certa feita, o Senhor chegou para aquele homem. Escute-me bem, por favor. Talvez seja isso que está acontecendo na sua vida. Você não vê o milagre acontecer. Você faz tanta coisa, ora, busca o Senhor e nada acontece. E a tua vida continua do mesmo jeito. Mas escute-me bem, por favor, eu já vou terminar. E este homem, na sua casa, orando: Deus, por que isso, Senhor? E ele teve o privilégio de o Senhor falar com ele. E disse assim: meu servo, foi necessário isto acontecer para você ouvir a minha voz. E às vezes é necessário a tormenta, o problema, a tribulação. É necessário muitas vezes Deus permitir que a enfermidade venha sobre a minha vida, a tua vida. Permitir que a porta se feche, para que nós paremos e demos ouvido à voz de Deus. Eu me lembro que Deus me deu a letra de um hino que diz assim: você precisa parar de correr para dar um tempo. Você precisa dar um tempo para Deus. Deus quer falar com você. E a Bíblia diz que Ezequiel profetizou, e entraram nervo, carne sobre aqueles ossos. E o Senhor ali operou maravilha, como os irmãos conhecem essa passagem. Então profetize. Diga: Deus, eu quero ser como eu era antes. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero pregar, me dar ousadia. Eu quero sair aos campos. Quantas vezes o Senhor tem falado com você, tem despertado você para levar a palavra, para fazer a vontade. E ainda falando daquele irmão,
O Senhor disse assim: quantas vezes você louvava na igreja e disse: eu tenho saudade de ouvir a tua voz. Ei, meu irmão, minha irmã, Deus tem saudade de ouvir a tua voz. Profetize as bênçãos espirituais na tua vida nesta noite. Profetize o que está escrito em Mateus 6:33. Senhor, eu quero buscar primeiro o teu reino, a tua justiça, porque eu sei que as demais coisas vão ser acrescentadas. Por isso, quem te viu passar a prova, quem está vendo você aí, meu irmão, passando esse momento de dificuldade, e falou que você estava pecado e não te ajudou, saiba que quando você estiver na bênção, eles vão se arrepender. E você vai dizer para eles que valeu a pena esperar em Deus. Que Deus continue nos abençoando. Vale a pena esperar no Senhor. Será que você já imaginou como será naquele dia? Para, menino, termina a pregação, pode parar.